Tem alguém que está animado em ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Não, peraí, você já foi mais animado. Tem alguém que está animado em ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Meu Deus! Então olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa e fazendo a coisa certa. Fala para ele: se prepare para viver o melhor domingo da tua vida. Aleluia. Meu Deus. Eu vou ser rápido nessa noite, muito rápido. Como vocês são falsos. Mas também vou ser profético. Abre a palavra do Senhor no livro do Gênesis, a partir do capítulo 48, verso de número 1. Mas antes, você vai fazer como de costume. Você vai apontar para pelo menos 3 pessoas, só vale se for 3 pessoas. E vai liberar a seguinte declaração profética. Você vai apontar para 3 pessoas e vai dizer: a mão de Deus vai te encontrar. A mão de Deus vai te encontrar. Eu vou dizer para o pessoal que está lá no mezanino: a mão de Deus vai te encontrar. Gênesis capítulo 48, a partir do verso número 1. Assim diz o texto: passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por favor, repita após mim: Manassés e Efraim. Amém? No 3. 1, 2, 3. E avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Então disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade da luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Verso de número 5. E agora, José, os seus 2 filhos, os que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus. Efraim e Manassés, assim como Rúben e Simeão, são meus. Repita mais uma vez no 3 após de mim: Efraim e Manassés. 1, 2, 3. Mais à frente você vai entender do porquê de nós termos aqui enfatizado o nome dos 2 filhos de José, seja no verso de número 1, mas também no verso de número 5. Lagoinha, eu vou precisar nesses poucos instantes de máxima da sua atenção. Nós estamos, e eu começo a pregar, dentro de um contexto extremamente patriarcal, em que o que vigora são as tradições no seu nível mais elevado. E o tema da primogenitura, ou seja, a condição daquele que nasceu primeiro dentro de uma família, é um tema muito sério. Tanto o é que quando se vai mencionar os nomes, primeiro você menciona o mais velho, para só depois
depois mencionar o nome do mais novo, de tão sério que é esse tema. Talvez muitos de vocês não saibam, mas eu tenho 4 filhos e estou trabalhando para o 5º. A época, se eu fosse mencionar o nome dos meus filhos, obrigatoriamente eu teria que começar pelo nome do meu filho mais velho, do primogênito, do Heitor, para só então enunciar ou enumerar ou mencionar o nome dos demais. Na época, quem tinha 2 filhos, se fazia necessário começar mencionando o nome do mais velho, para só depois então mencionar o nome do mais novo. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, é por isso que a Bíblia vai começar mencionando o nome do mais velho, o nome de Manassés, que é o primogênito. Manassés é o primor, Manassés é o primor. Manassés e Efraim são filhos de José. José, governador do Egito, que por sua vez é filho de Jacó. Jacó é aquele que portava a bênção. Jacó era aquele que detinha a aliança. Jacó era aquele que caminhava em intimidade. Pois Jacó herdou a bênção do seu avô Abraão, que passou para o seu pai Isaque, e agora a bênção repousava sobre ele. Eu vou mais uma vez. Jacó, que era o portador da bênção, que veio do seu avô Abraão, que passou pelo seu pai Isaque e que agora repousava sobre ele. Jacó, em função de alguns infortúnios da vida, foi morar no Egito. E eu imagino que muitos de vocês conhecem essa história. Jacó não era um homem que possuía grandes posses. Jacó não era um homem que detinha grandes riquezas, mas tinha autoridade, mas carregava a bênção, mas era um homem de aliança, mas era um homem que tinha relacionamento. Jacó agora está doente. Jacó agora está enfermo. E o seu filho José fica sabendo da notícia. E ao saber da notícia, o texto vai nos dizer que ele vai visitá-lo. Eu imagino que isso aconteceria com todos nós que aqui estamos. Ao sabermos que o nosso pai ou o nosso avô está doente, o que fazemos? Nós vamos visitá-lo, nós vamos visitar papai, nós vamos visitar vovó. José, como um homem de governo, um homem de organização, ele posiciona Manassés, o seu primogênito, o seu primeiro, à frente. E atrás de Manassés, ele posiciona o mais novo, Efraim, e diz: vamos à casa de vovô. Vovô está partindo, vovô está enfermo, vovô está doente, mas vovô, antes de partir, vai abençoá-los. Vamos à casa de vovó. Agora eu te pergunto, o que José, que tipo de bênção José esperava que Jacó derramasse sobre os seus 2 filhos? Eu te respondo, e nós vamos chamar de a bênção da confirmação. A bênção da Muitas vezes nós saímos de casa com a intenção de que Deus libere sobre nós a bênção da confirmação. Muitas vezes nós saímos de casa com a intenção de que Deus assine os nossos projetos. Muitas vezes nós saímos de casa com a intenção de que Deus confirme os nossos planos.
Nós muitas vezes saímos de casa e dissemos assim para Deus: Deus, eu vou por aqui, depois eu faço a curva ali, depois eu saio acolá, e o Senhor confirma o plano para mim. Eu vou começar a pregar, não comecei. Muitas vezes nós saímos de casa com a lauda pronta, com as cláusulas redigidas e assinado embaixo: Jeová, confirma para mim. Acontece que naquele dia, presta atenção, Deus tinha falado com seu homem de confiança, que Deus tinha contado para o seu aliançado, que naquela noite a bênção não seria de confirmação, a bênção seria de retificação. Que naquela noite os planos de José não seriam confirmados, mas que naquela noite os planos de José seriam corrigidos. Que os planos de José naquela noite não seriam ratificados, mas que seriam retificados. Muitas vezes nós pensamos que a melhor coisa que Deus pode fazer por nós é confirmar os nossos planos. Mas Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer que o melhor que Deus pode fazer por mim e por você é alterar os nossos planos para estabelecer os planos dele. Levanta a mão mais alto que você puder. Talvez você chegou nessa noite, nesse lugar, pensando que o melhor que Deus tinha para você era confirmar aquele plano, era dar ok naquele projeto, era assinar aquela ideia. Mas Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer: eu não estou aqui para confirmar os teus planos, eu não estou aqui para carimbar os teus projetos, eu não estou aqui para assinar os teus ideais, eu estou aqui para modificar cada um deles, porque os meus planos sempre serão melhores do que os teus planos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos em relação aos teus caminhos, e os meus planos em relação aos teus planos, diz o Senhor. O que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Lagoinha Canoas, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que o que eu tenho para você vai te surpreender. Vai te surpreender, vai acontecer no tempo certo e vai ser extraordinariamente melhor. Melhor. Extraordinariamente melhor. O que eu tenho para você vai ser extraordinariamente melhor. Eu vou repetir para ver se alguém entende. O que eu tenho para você vai ser extraordinariamente melhor. Entramos, diz o texto, na casa do vovô. Chegamos na casa do vovô com um projeto pronto para receber a bênção da confirma de que Manassés é o primogênito. Chegaram os dois de um jeito e aparentemente sairão do mesmo jeito. Manassés à frente e Efraim atrás. Acontece que naquela noite os dois iriam chegar de um jeito, mas iriam sair de um jeito totalmente diferente. Eu vou tentar de novo. Naquela noite eles iriam chegar de um jeito, mas sairiam de um jeito totalmente diferente. Eu creio que você entrou aqui de um jeito, mas vai sair de um jeito totalmente diferente. Eu creio que você passou por aquelas portas pensando em desistir,
Mas você vai sair pelas mesmas portas que você entrou, encorajado a continuar. Eu penso que você chegou nessa noite aqui cativo, mas vai sair por aquelas portas liberto. Eu creio que você chegou talvez aqui enfermo, mas vai sair por aquelas portas curados. Talvez você chegou nessa noite aqui dizendo é o fim, mas vai passar por aquelas portas tendo a certeza que é só o começo. Você passou por aquelas portas como o último da fila, mas Deus está dizendo: eu não vou chamar o primeiro, eu vou chamar o último. Porque a tua história é editável. E nessa noite Deus está passando a borracha na tua história e escrevendo um novo enredo. Quando os meninos chegaram na casa de Jacó, o texto vai nos dizer que Jacó, o velho Jacó, ele se assenta na cama. Ele faz esforço para se assentar na cama. Nisso, ele chama os meninos. E o texto vai nos dizer que ele olha para José e ele diz, ele faz um belo de um discurso de um patriarca. Ele faz um belo de um discurso de um aliançado. Ele faz um belo de um discurso de um homem de Deus. E ao fazer o discurso, após fazê-lo, ele olha para José e ele diz: José, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, a partir de hoje são meus. Efraim e Manassés são meus. Eu imagino que ninguém entendeu, mas eu vou de novo. Efraim e Manassés são meus. Como os nomes foram mencionados no versículo de número 1 que nós acabamos de ler? Manassés e Efraim. Mas quando Jacó vai chamá-los, Jacó não chama Manassés e Efraim. Jacó chama Efraim e Manassés. Ao abrir a sua boca, ele troca a ordem dos nomes. Ao abrir a sua boca, ele muda os projetos que todos davam como certo. Ao abrir a sua boca, ele contraria a lógica. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e faz uma pergunta para ela. Você está disposta a ver os céus contrariando a lógica na tua vida? Nasceu assim, vai morrer assim, vai nada, porque Deus vai contrariar a lógica. Ei, decreta falência, decreta não, porque Deus vai contrariar a lógica. Ei, tá pensando em desistir? Desiste não, porque Deus vai contrariar a lógica. Tem que separar, tem que se divorciar. Se separa não, se divorcia não, porque Deus vai contrariar a lógica. Ele vai contrariar a lógica. Ele vai contrariar a lógica na tua casa. Ele vai contrariar a lógica dentro do teu trabalho. Ele vai contrariar a lógica no teu lar, na tua. Ele vai contrariar a lógica. Ele vai contrariar a lógica. Eu não me canso de dizer, ele vai contrariar a lógica. Eu não me canso de repetir, ele vai contrariar a lógica. Nasceu assim, vai morrer assim, não, ele vai contrariar a lógica. Está debaixo dessa depressão, vai morrer com essa depressão, não, ele vai contrariar a lógica. Foi gerado em uma família disfuncional e vai ser sequência dessa família disfuncional, não, ele vai contrariar a lógica. Ele vai contrariar a lógica. Lagoinha, eu estou tomado pela presença do Espírito Santo. Ele vai contrariar a lógica.
Ele vai contrariar a lógica. Jacó disse: Efraim e Manassés são meus. Você lembra que no início da ministração nós falamos que o primogênito precisaria ser mencionado primeiro, sim ou não? Mas quando Jacó ele abre a boca, ele inverte a ordem dos nomes. Naquele momento José pensa: ih, papai está doente mesmo. Naquele momento o homem pensa: ih, papai está partindo mesmo. Naquele momento José diz: ih, papai se esqueceu dos protocolos. Naquele momento José olha para aquela cena e diz: ih, papai está trocando as bolas. Olha para mim. Ele não está trocando coisa nenhuma. Ele, na verdade, está ajustando as coisas. Eu vou repetir. Ele não está trocando os nomes. Ele está ajustando as coisas. Porque maior do que o plano estabelecido pelo homem são os planos estabelecidos por Deus. E se tem uma coisa que você e eu sabemos, é que os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são bons e eles são agradáveis. Meu Deus! Pastor, do jeito que foi colocado, a única maneira de haver qualquer mudança, pastor, é os meninos voltarem para o ventre materno e tornarem a nascer de novo, só que agora em uma ordem inversa. Aí que você se engana. Aí que você se engana. Deus não precisa voltar ao ponto de origem para mudar a tua história. Deus não precisa voltar ao marco zero para mudar a tua vida. Deus não precisa fazer regressão para estabelecer os seus planos em você. Deus me trouxe aqui para te dizer: aconteceu desse jeito, eu vou fazer acontecer de outro. Deus me trouxe aqui para te dizer: iniciou assim, eu vou dar um outro desfecho. Eu vou repetir: eu vou dar um outro desfecho. Pastor, se eu pudesse voltar no tempo, ei, não pode. Mas no tempo em que você se encontra hoje, a mão de Deus vai te encontrar. Pastor, se eu pudesse estar naquele lugar, não está. E no lugar em que você se encontra hoje, a mão de Deus vai te encontrar. Pastor, se eu tivesse aquele capital, se eu tivesse aquele recurso, você não tem. Mas com o recurso que você tem hoje, a mão de Deus vai te encontrar. Porque Deus não precisa fazer regressão, visitar o passado para mudar a tua história. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz para ela: Deus não precisa voltar ao ponto zero. Fala para ela: Deus não precisa visitar o marco zero. Diz para ela: a partir de hoje é com Ele. Diz para ela: a partir de hoje é com Ele. A partir de hoje é com Ele. A partir de hoje é com Ele.
A partir de hoje é com Ele. Eu acho que você não está entendendo. A partir de hoje é com Ele. Preste atenção. Essa mudança vai gerar uma série de desdobramentos na vida dos meninos. Porque de alguma maneira Jacó está alterando, mudando os seus destinos. E isso vai impactá-los para todo sempre. Agora eu vou te perguntar: aonde se originou essa mudança? Eu vou de novo. Aonde se originou essa mudança? Eu te respondo: na boca. Antes de Jacó fazer qualquer movimento no campo físico, Jacó movimentou os céus por meio da sua boca. Ele trouxe à existência o que não existia, como se existisse fosse. Lagoinha, eu já estou terminando para você ir para casa assistir Fantástico. Calma. Antes dos teus olhos enxergarem, experimenta declarar com fé usando a tua boca. Antes das tuas mãos pegarem, segurarem, experimenta romper em fé usando a tua boca. Antes dos teus pés pisarem, experimenta romper em fé usando a tua boca. O apóstolo Paulo vai dizer: crie, por isso eu falei. Lagoinha, Canoas, experimenta declarar com a tua boca. Lagoinha, experimenta declarar, para ver se a tua conta não vai encher. Experimenta antes de ver no papel declarar, para ver se aquela sentença não sai. Experimenta antes de colocar os pés naquele lugar, declarar com a tua boca, para ver se tu não chega. Eu vou falar baixinho para não te acordar. Olha para mim. A mudança começa na boca de quem tem autoridade para declarar. A mudança começa na boca de quem tem autoridade para declarar. E se está na boca de Deus, já está valendo. Eu só queria 3 irmãs do coque. Se está na boca de Deus, está valendo, minha irmã. Eu só queria 3 varão do monte. Se está na boca de Deus, já era. Se está na boca de Deus, acabou. Se está na boca de Deus, já era. Final. Se está na boca de Deus, já aconteceu. Escuta. Tem umas pentecostal aqui no meio. Tem umas pentecostal aqui pertinho. Os meninos entraram na casa. Olha para mim. Os meninos entraram naquela casa. Efraim, Manassés e Efraim, como filhos do governador do Egito. Mas sairão dali como filhos do vovô que está morrendo. Vou de novo. Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, eles entraram na casa do velho Jacó como filhos do governador do Egito, mas sairão de lá como filhos do vovô que está morrendo. Sabe aquelas mudanças
que não tem o menor sentido, o menor cabimento. Sabe aquelas alterações que não são nem um pouco atraentes, nem um pouco convidativas, nem um pouco interessantes, e que aparentemente parecem estar nos trazendo um grande e enorme prejuízo? Existem coisas, Lagoinha, que Deus nos pede, que Deus nos propõe, que parece que nós estamos perdendo, sim ou não? Perdendo apadrinhamento, perdendo network, perdendo mesas, perdendo conexões, perdendo projeção, perdendo cargo, perdendo posição. Mas Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer: olha para mim, ou você continua confiando nos governadores por aí, ou você vai confiar em mim. Ou você continua confiando nos teus planos, ou você vai confiar nos meus. Ou você continua confiando na força do teu braço, ou você vai confiar na minha força. E eu já vou te dizendo, eu já vou te alertar. Vai ter gente dizendo assim: você está maluco. Vai ter gente dizendo: você está doido. Vai ter gente dizendo: você está tomando o quê? Você está fumando o quê? Trocar o governador pelo vovô? Trocar essa mansão por essa casa de taipa? Trocar esse cargo por essa mera expectativa? Lagoinha, Canoas, se tem uma coisa que você e eu sabemos, é que com Deus você não perde nunca. Com Deus jamais você vai perder. Com Deus você não perde. Com Deus você não perde. Com Deus você não perde jamais. Com Deus você não perde. Com Deus você não perde. Efraim e Manassés, diz o velho Jacó, são meus. Eles irão entrar na minha linhagem. Eles ficarão agora debaixo da minha cobertura, diz o velho Jacó. Efraim e Manassés serão como um rio a fluir a partir de mim. Efraim e Manassés agora farão parte da minha linhagem. Pastor, o que disso resultou? Pastor, o que disso resultou? Sério que você está me fazendo essa pergunta? Disso resultou nada mais, nada menos do que as 12 tribos de Israel. Se você procurar nas escrituras, você vai encontrar 12 tribos. E dessas 12 tribos, uma delas se chama Efraim, e a outra se chama Manassés. Lagoinha, Canoas, se Efraim e Manassés tivessem permanecido na linhagem de José, seriam filhos do governador. Mas agora são cabeças das tribos de Israel. Cabeça das tribos de Israel. Algumas trocas, olha para mim, não vão fazer o menor sentido. Algumas mudanças não vão ser nem um pouco convidativas, atraentes, interessantes. Mas o futuro demonstrará que obedecer foi a tua melhor escolha. Eu vou de novo. O futuro demonstrará que dizer sim foi a tua melhor escolha. Será que tem alguém aqui que pode dar um aleluia, um glória a Deus?
Jacó chama os meninos. Os meninos estão diante de Jacó. E José faz aquilo que todo pai faria. José pensa: papai vai seguir os protocolos. Papai compreende as leis cerimoniais. Papai vai fazer aquilo que eu planejei. Papai vai fazer aquilo que eu arquitetei. Obviamente que José estava dentro de um ambiente protocolar. Papai vai fazer aquilo que eu pensei, que eu arquitetei, que eu idealizei. Papai vai descer a mão direita sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Não perca de vista, olhe para mim. José, diz o texto, que ele pega Manassés com a mão esquerda e coloca Manassés na frente de Jacó, diante da sua mão direita. Por quê? Porque é da mão direita que vem a bênção maior. Porque é na mão direita que vem a bênção da primogenitura, que vem a bênção da aliança, que vem a bênção carregada de autoridade. Portanto, eu vou colocar na frente da mão direita de papai Manassés, que é o primeiro, é o primogênito. E assim o faz. O texto vai dizer que com a mão direita ele pega Efraim e coloca na frente da mão esquerda de Jacó. Por quê? Porque a mão esquerda, ela vai liberar a bênção menor. E a bênção menor tem que ser sobre o filho mais novo, sobre o filho menor. Pastor, não estou entendendo mais nada. Você já vai entender. Está tudo posicionado para você receber aquilo que pessoas entendem que você merece. Escuta, pessoas que te colocam em lugares e em posições, levando em consideração aquilo que elas entendem que você merece, e que lhes é conveniente, e que de alguma forma está atrelada ao teu futuro. Pessoas que dizem assim: ela vai ficar aqui, daqui ela não passa, ela não tem capacitação nenhuma para galgar, aqui é o lugar dela. Pessoas que dizem assim: ele fica ali, o currículo dele só o permite ir até ali, dali ele não vai passar. Pessoas que te colocam em alguns lugares a partir do entendimento e da compreensão de merecimento que elas têm, a ponto de dizer: veio da onde? Quem é esse? Quem é essa? Não tem nem sobrenome. Não tem nem sobrenome. Ela vai ficar aqui. Será que essas pessoas ainda não entenderam que Deus chama não a partir do teu sobrenome, não a partir do currículo que você tem, não a partir das capacitações que você nutre, não a partir dos talentos e dos dons que te foram confiados? Será que essas pessoas ainda não entenderam que Deus não trabalha com as variáveis da terra, com os prognósticos da terra, com os diagnósticos da terra, com as percepções humanas? Será que essas pessoas ainda não entenderam? Nesse exato momento, havia duas coisas que poderiam acontecer. A primeira delas, olhe para mim, Jacó, diante daquela cena, olhar para José, o seu filho, e dizer: ei José, você errou a ordem dos meninos. Quem está aqui deveria estar aqui, e quem está aqui deveria estar aqui. Jacó poderia ter feito isso, mas Jacó opta por um outro movimento que eu entendo ser mais interessante. Efraim está para receber a bênção, assim como Manassés. Jacó olha para aquele cenário e ele só precisava descer a mão. Se eu desço a minha mão, eu confirmo os planos de José.
Se eu desço a minha mão direita na direção em que ela está, eu vou confirmar os planos de José. Se eu desço a minha mão esquerda na ordem que ela está, eu vou confirmar os planos de José. Eu vou derramar a bênção maior sobre o filho maior, e eu vou derramar a bênção menor sobre o meu filho menor. Acontece que naquela noite, você lembra, não era bênção de confirmação, era bênção de retificação. Naquela noite a bênção não vinha para confirmar, ela vinha para corrigir. Eu vou ensinar para que você possa entender o que a Bíblia nos relata. Aqui está Manassés para receber a bênção maior. Jacó poderia tão somente baixar as mãos e o abençoar. Na mão esquerda de Jacó está Efraim. Ele poderia tão somente baixar as mãos e fazer segundo os planos e os propósitos de José. Acontece que naquela noite não era bênção de confirmação, era de Jacó não desce as mãos assim, porque se ele desse assim, ele confirma. Ele faz algo muito mais interessante. Ele cruza as mãos. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: você vai continuar no mesmo lugar, e vai ser nesse lugar em que tentaram puxar o teu tapete, tentaram te matar, te ferir, te humilhar, que a mão de Deus vai te encontrar, vai te achar, vai te descobrir, vai te abençoar, vai te abençoar, vai te abençoar. A mão de Deus vai te encontrar, a mão de Deus vai te achar, a mão de Deus vai te abençoar, a mão de Deus vai te proteger, a mão de Deus vai te guardar, a mão de Deus vai te conduzir, a mão de Deus vai estar em você. Pastor, me jogaram dentro de uma gaveta e trancafiaram. A mão de Deus vai te encontrar dentro da gaveta. Pastor, marcaram reuniões e nem me avisaram para que eu não pudesse apresentar o meu projeto. A mão de Deus vai te encontrar. Pastor, me jogaram em um leito de hospital. A mão de Deus vai te encontrar. Pastor, me colocaram na terra do medo. A mão de Deus vai te encontrar. Pastor, apagaram as luzes. A mão de Deus vai te encontrar. Pastor, me colocaram no último lugar. A mão de Deus, Lagoinha, Canoas, vai te encontrar. A mão de Deus vai lá. 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 Colocaram você no ponto cego, apagaram as lâmpadas, colocaram você no lugar de esquecimento. Deus me pede para te dizer: eu não vou te tirar desse lugar, eu mesmo vou nesse lugar para te provar que eu sou Deus, que ainda existe Deus em Israel, que ainda existe Deus sobre a tua cabeça, que ainda existe Deus na tua vida. Eu não vou te tirar. Eu vou nesse lugar em que marcaram que ali seria a tua sepultura. Eu vou nesse lugar em que disseram que ali seria os fins dos teus dias. Eu vou nesse lugar em que disseram que ali não tinha mais jeito, porque lá eu vou fazer uma obra extraordinária. A mão de Deus vai te encontrar.
A mão de Deus vai te achar. A mão de Deus vai te descobrir. Não importa onde você esteja, ou a circunstância pela qual esteja passando, o presente em que esteja vivendo, a mão de Deus vai te reencontrar. Davi não foi ungido em Jerusalém. Davi foi ungido em casa. Deus não ungiu Davi na capital. Deus ungiu Davi dentro da sua casa, no lugar em que ele foi humilhado pelos pais, esquecido pelos pais, no lugar em que ele foi maltratado pelos irmãos, no lugar em que ele foi rejeitado pela família. Foi ali que Deus foi. Deus não foi em um outro lugar, Deus foi naquele lugar para dizer: hoje ninguém vai sentar para comer enquanto o menor não chegar, porque eu estou vindo aqui para ungí-lo, porque a minha mão o achou, porque a mão me encontrou, e vai ser no lugar da desonra que eu venho com eles com dupla honra. Louvor pode subir. Sabe o que eu quero te dizer com tudo isso para você ir embora? Que Deus não vai te tirar desse lugar. Pastor, esse era o meu plano, mas não é o plano de Deus. Deus vai aonde você está, para naquele lugar mudar a tua história. Eu estou com muito temor e muito tremor. Deus está te visitando, sabe para quê? Para te colocar como cabeça e não mais como cauda. Deus está invertendo a ordem dos nomes. Ela não podia, mas Deus quer. Ele não tem nome, mas Deus quer. Ele não tem recursos, mas Deus quer. Eles jamais poderiam estar naquele lugar, mas Deus quer. Deus está invertendo a ordem. Deus está invertendo a ordem. Deus está quebrando os planos humanos. Deus está destronando os projetos do homem. Deus está invertendo a ordem. Eu vou concluir agora. O texto vai dizer que Jacó levantou a mão. Só que na hora de descer a mão ele inverte. Ele não faz segundo aquilo que José planejou, aquilo que José idealizou. Ele inverte as mãos. Sabe o que é que acontece? José entra em cena. Papai, o senhor se esqueceu como as coisas funcionam? Nisso o velho Jacó, com as poucas forças que tinha, diz: ei, rapaz, ei, eu sei o que eu estou fazendo, José. Quando os dois meninos se levantam, depois de terem recebido a bênção de correção, de retificação, sabe o que é que acontece? Se você quiser se levantar para me ajudar, vai melhorar. Pode ficar de pé. Quando os meninos se levantam, depois de terem recebido a bênção, sabe o que é que o texto bíblico vai nos dizer? Que Jacó, com a sua mão direita, pega Efraim, que estava atrás de Manassés, e o coloca na frente. Sabe o que é que eu penso? Eu penso que Efraim, ao se levantar, ele ficou na mesma posição que ele estava acostumado a ficar a vida inteira, atrás, comendo poeira. Ele estava catequizado e cultuado a ficar atrás, a andar atrás. Naquele momento o velho Jacó se levanta e diz: ei, rapaz, ei, você acha que tudo que aconteceu aqui nessa noite é brincadeira? Você acha que a bênção que eu derramei sobre a tua cabeça é uma simbologia? Efraim, passa para frente agora. Efraim, para frente agora. Para frente agora.
para frente agora do medo, para frente agora da decepção. Eu estou liberando palavras proféticas sobre pessoas nesse lugar. Para frente agora das enfermidades emocionais, para frente agora de toda a cilada do inferno, para frente agora de toda astúcia contra a tua família, para frente agora de tudo aquilo que foi armado contra você, para frente agora de toda mesa carregada de demônios que foi arquitetada contra a tua vida e contra o teu ministério. Para frente, para frente. Deus me pede para dizer para pessoas: para frente. Efraim, passa para frente. Efraim, tu não vai passar a vida toda comendo poeira do teu irmão, andando nas costas do teu irmão. Para frente. Eu estou falando de forma profética. Passa para frente. Fala para esse irmão que está do teu lado: para frente. Fala para ele: para frente. Não, ele tem que... Ei! Eu não vim aqui jogar conversa fora, Lagoinha. Eu não sou diretor de peça teatral. Eu não vim aqui contar uma história fictícia. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: passa para frente. Passa para frente. Passa para frente. Passa para frente. Vou terminar. Terminar. Ele se levanta. E o texto vai dizer que da maneira como eles passaram pelas portas, não vai ser a mesma maneira que eles agora vão retornar por aquelas portas. Chegou aqui cabisbaixo? Levanta a cabeça. Eu vou dizer de novo. Chegou aqui diminuído, cabisbaixo? Levanta a cabeça, ergue a cabeça. Chegou aqui rejeitado? Se levanta e compreende que tu tens um pai que te ama nos céus. Ei, Lagoinha, muda o teu tom de voz, porque nessa noite Deus está te reposicionando. Lagoinha, muda a maneira como você pisa no chão, porque a partir dessa noite Deus está te reposicionando. Lagoinha, muda a maneira como você encara os problemas, porque a partir dessa noite Deus está te reposicionando. Você entrou de uma maneira por aquelas portas, mas vai sair de uma maneira totalmente diferente. Algo para você. Esse altar e essa plataforma, toda vez que nós subimos aqui, nós cremos que
que cada palavra que daqui é liberada, ela tem o poder de alterar destinos. Ela tem o poder de liberar promessas. E nessa noite, talvez você ainda não entendeu, mas Deus está te reposicionando. Disseram que você não podia, disseram que você não merecia, disseram que você não era capaz. Mas nessa noite Deus está contrariando a lógica humana. Deus está contrariando os planos do homem e estabelecendo os planos dele em você, na tua casa, na tua vida. Você não veio nessa noite aqui para ter os teus planos confirmados. Você veio nessa noite aqui para viver os planos de Deus. Os planos de Deus. E eu queria muito que nesse momento, de olhos fechados, você tivesse a real compreensão e o real entendimento do que está acontecendo. Deus está descendo a mão. Deus está descendo a mão. A mão dele está te encontrando. A mão dele está te achando. E no lugar em que você está, ele vai fazer uma obra extraordinária. Eu queria convidar pessoas, homens e mulheres nessa noite, a correrem para o altar. Porque nessa noite Deus me confiou essa palavra e me dirigiu em autoridade para ser um canal e instrumento dele, para te abençoar. Eu não vou fazer um apelo muito extenso. Eu estou falando sobre uma bênção que Deus quer derramar sobre a tua cabeça. Se você crê ou se você não crê, é uma escolha e uma decisão. Mas eu quero chamar aqui no altar aqueles que creem, que nessa noite Deus está derramando uma bênção. De confirmação não, de retificação. Uma bênção que não tem a ver com os planos, as variáveis humanas, os objetivos humanos, tudo aquilo que você arquitetou, tudo aquilo que você escreveu e redigiu em uma lauda. Não. Nessa noite Deus está dizendo: não me coloque numa condição de subalterno, não me coloque numa condição de sujeição. Eu não vim aqui para confirmar os teus planos, eu vim aqui para estabelecer os meus planos sobre você. Então, se você puder correr para o altar, e se quiser ficar ajoelhado ou de pé, fique à vontade. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.